Conquiste corações e mentes das pessoas. Lei 43. A coerção provoca reações que acabam funcionando contra você. Portanto, é preciso atrair as pessoas para que elas queiram vir até você. A pessoa seduzida torna-se um peão fiel. Seduza os outros atuando individualmente em suas psicologias e pontos fracos. Amacie o resistente atuando em suas emoções, jogando com aquilo de que ele gosta muito ou teme. Quando você ignora as mentes e os corações dos outros, eles o odiarão. A lei transgredida. Quase no final do reinado de Luís XV, a França inteira parecia desejar desesperadamente uma mudança. Quando o neto e sucessor escolhido do rei, o futuro Luís XVI, se casou com uma jovem de 15 anos, filha da imperatriz da Áustria, os franceses vislumbraram um futuro que parecia auspicioso. A jovem noiva, Maria Antonieta, era bela e cheia de vida. Ela mudou instantaneamente o humor da corte, que estava alinhada com os deboches de Luís XV. Até o povo, que ainda não a tinha visto, falava entusiasmado de Maria Antonieta. Os franceses estavam descontentes com a série de amantes que haviam dominado Luís XV e ansiavam por servir a sua nova rainha. Em 1773, quando Maria Antonieta se mostrou publicamente nas ruas de Paris pela primeira vez, multidões cercaram a sua carruagem aplaudindo. Que sorte, escreveu ela para a mãe, estar numa posição em que se ganha tanto afeto por tão pouco. Em 1774, Luís XV morreu e Luís XVI subiu ao trono. Assim que Maria Antonieta se tornou rainha, entregou-se ao seu maior prazer, encomendar e vestir as roupas e joias mais caras do reino, usar os penteados mais elaborados da história, esculturas com 1 metro de altura sobre a cabeça, e oferecer uma constante sucessão de festas e bailes de máscaras. Todos esses caprichos ela pagava a crédito, jamais se preocupando em saber o quanto custavam ou quem pagava as contas. O maior prazer de Maria Antonieta foi a criação e o projeto de um jardim do Éden particular no Petit Trianon, um castelo no terreno de Versalhes com seu próprio bosque. O jardim do Petit Trianon deveria ser o mais natural possível, incluindo o musgo aplicado à mão nas árvores e pedras. Para acentuar o efeito pastoril, a rainha empregou camponesas para ordenhar as melhores vacas do reino, lavadeiras e queijeiros com roupas de camponeses especiais que ela ajudava a desenhar, pastores para cuidar das ovelhas com laços de seda no pescoço. Quando ela inspecionava os galpões, ficava observando as moças recolherem o leite em vasos de porcelana produzidos nas cerâmicas reais. Para passar o tempo, Maria Antonieta colhia flores nos bosques ao redor do Petit Trianon, ou observava os seus bons camponeses na sua lida. O local se tornou um mundo separado, a sua comunidade restrita aos seus favoritos. A cada novo capricho, aumentava o custo de manutenção do Petit Trianon. Enquanto isso, a França se deteriorava. Havia fome e descontentamento geral. A rainha os tratava como crianças. Só os seus favoritos importavam, e estes em número cada vez menor. Mas Maria Antonieta não ligava para isso. Nenhuma só vez, durante todo o seu reinado, ela leu o relatório de um ministro. Nenhuma só vez viajou pelas províncias e chamou o povo para o seu lado. Nenhuma só vez ela se misturou com os parisienses ou recebeu uma delegação enviada por eles. Ela não fazia nada disso porque, sendo rainha, achava que o povo lhe devia afeto e que ela não precisava retribuir esse amor. Em 1784, a rainha se viu envolvida num escândalo. Como parte de uma elaborada fraude, o colar de diamantes mais caro da Europa foi comprado em seu nome. E durante o julgamento do vigarista, o seu estilo de vida luxuoso se tornou público. O povo ficou sabendo quanto ela gastava em joias, vestidos e bailes de máscaras. Deram-lhe o apelido de Madame Déficit, e a partir daí ela se tornou o foco do crescente ressentimento do povo. Quando ela aparecia no seu camarote, na ópera, a plateia a recebia com vaias. Até a corte se virou contra ela, pois enquanto ela acumulava gastos enormes, o país mergulhava na ruína. 5 anos depois, em 1789, aconteceu algo sem precedentes, o início da Revolução Francesa. A rainha não se preocupou e disse: "Deixe que o povo tenha as suas pequenas rebeliões." Ela parecia pensar: em breve se aquietariam e ela poderia retomar a sua vida de prazeres. Naquele ano, o povo marchou sobre Versalhes, forçando a família real a deixar o palácio e mudar-se para Paris.
Era uma vitória para os rebeldes, mas dava à rainha uma oportunidade para curar as feridas que havia aberto e fazer contato com o povo. Mas a rainha não tinha aprendido a lição. Nenhuma só vez ela saiu do palácio durante a sua estada em Paris. Por ela, seus súditos podiam apodrecer no inferno. Em 1792, o casal real foi transferido do palácio para uma prisão, quando a Revolução declarou oficialmente o fim da monarquia. No ano seguinte, Luís XVI foi julgado, condenado e guilhotinado. Enquanto Maria Antonieta aguardava o mesmo destino, nenhuma só alma veio em sua defesa. Nenhum dos seus antigos amigos na corte, nenhum dos outros monarcas da Europa que, sendo membros das famílias reais de seus próprios países, tinham todos os motivos do mundo para mostrar que a revolução não compensa, nem mesmo a sua própria família na Áustria, inclusive o seu irmão, que agora ocupava o trono. Ela tinha se tornado pária do mundo. Em outubro de 1793, ela finalmente se ajoelhou diante da guilhotina, impenitente e desafiadora até o amargo fim. Desde o início, Maria Antonieta adotou as atitudes mais arriscadas. Quando jovem princesa na Áustria, ela foi incessantemente bajulada e mimada. Como futura rainha da corte francesa, ela foi o centro das atenções de todos. Nunca aprendeu a encantar ou agradar aos outros, a entrar em sintonia com suas psicologias individuais. Nunca precisou se esforçar para conseguir o que queria. Nunca teve de calcular, usar de astúcia ou praticar as artes da persuasão. E como todos que são tratados com indulgência desde cedo na vida, ela se transformou num monstro de insensibilidade. Maria Antonieta se tornou o foco da insatisfação de todo um país, porque irrita ver alguém que não faz o menor esforço para seduzir ou convencer, mesmo que apenas com o intuito de enganar. E não imagine que ela representa uma era ultrapassada, ou que seja até um personagem raro. Hoje ele é mais comum do que nunca. Esses tipos vivem dentro das suas próprias bolhas, parecem que acham que já nasceram reis e rainhas, e que todos lhes devem atenção. Não consideram a natureza de ninguém, mas passam por cima dos outros com a arrogância prepotente de uma Maria Antonieta. Mimados e tratados com indulgência na infância, quando adultos continuam acreditando que tudo lhes pertence. Convencidos do próprio encanto, não se esforçam para encantar, seduzir ou persuadir gentilmente ninguém. Na esfera do poder, essas atitudes são desastrosas. Quanto mais alto o seu posto, maior a necessidade de se manter sintonizado com os corações e mentes das pessoas abaixo de você, criando uma base de sustentação que o manterá no pináculo. Sem essa base, o seu poder oscila e a mais leve mudança da sorte, o pessoal lá embaixo vai assistir satisfeito à sua queda. Portanto, o tempo todo você precisa estar atento às pessoas ao seu redor, aferir as suas psicologias particulares, adequando as suas palavras ao que você sabe que irá atraí-las e seduzi-las. Isto requer energia e arte. Para encontrar a chave que irá motivá-los, faça com que se abram primeiro. Quanto mais falarem, mais revelarão sobre o que lhes agrada ou não, as manivelas e alavancas que servirão para movê-los. A maneira mais rápida de cativar a mente das pessoas é demonstrar, com a maior simplicidade possível, como uma ação as beneficiará. Não há motivo maior do que o interesse pessoal. Uma grande causa pode capturar mentes, mas passado o primeiro ímpeto de entusiasmo, o interesse diminui, a não ser que haja alguma coisa a se ganhar com isso. O interesse pessoal é a base mais sólida que existe. Quem sabe fazer melhor esse apelo às mentes das pessoas são os artistas, os intelectuais e aqueles com uma natureza mais poética. Isso porque é mais fácil comunicar ideias, usando metáforas e imagens. É sempre uma boa política, portanto, ter no bolso do colete pelo menos um artista ou intelectual que possa apelar concretamente para as mentes das pessoas. Os reis sempre tiveram os seus escritores particulares. É arriscado, portanto, afastar quem tem poder de expressão e muito útil apaziguá-los e explorá-los. Finalmente, aprenda o jogo dos números. Quanto mais ampla a sua base de sustentação, maior o seu poder. Compreendendo que uma alma alienada, insatisfeita, pode disparar a centelha do descontentamento, faça questão de conquistar a estima das pessoas dos níveis mais baixos da sua equipe. Você também deve constantemente conquistar mais aliados em todos os níveis. Vai chegar a hora, inevitavelmente, em que você precisará deles.
Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário abaixo. Irá nos ajudar muito para continuarmos produzindo mais conteúdo. E para não perder vídeos como este, se inscreva no canal.